Pronto, tá gravando. É isso mesmo, gente? Até a E da página 9? Sim? Então tá. Então a gente vai fazer da Peraí, página... Oi? eu tava mutado o tempo todo falando. Eu acho que a gente já corrigiu até a 10. Ah, Então, não, a 10 não, a 10 não. A gente corrigiu só até o Caatinga da página 10. até a Caatinga. Então a gente fez fez o exercício 7 até Caatinga, é isso? Sim, até o exercício 7 Então inteiro. tá. Então a gente tem que Eu fazer o acho. B agora, né? Sim. Então vamos lá. De acordo com a ocupação do território e do uso do solo, foi o primeiro bioma a ser afetado pelos processos de ocupação e colonização promovido pelos portugueses no Brasil a partir do século XVI e que atualmente concentra a maior parte da população. Em qual Mata bioma? Atlântica. Mata Bioma Atlântica. Atlântico. Então, só botar aí Mata Atlântica, tá? Peraí. Certo. Professora, é que página? Oi? Quem chamou? André. Ai, gente, eu tô caindo toda hora nesse lugar. Que horror. Quem tinha chamado? Andrei? Sim, eu perguntei que página. Página 9 do caderno de atividades. Achou? Deixa eu pôr aqui. Achei, professora. Obrigada. Pera lá. Próximo. Embora seja afetado pela expansão da agropecuária, mineração e extração de madeira, é o bioma florestal proporcionalmente mais conservado do país. Qual é o maior bioma do Brasil? Bioma Cerrado. Não. Amazônia. 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 Muito bom. Só colocar aí Amazônia no segundo, tá? Território caracterizado pela ampla expansão do setor agropecuário, aliás, do agronegócio, está a principal área de produção de soja do país, o que contribui para significativas perdas desse ecossistema. Qual que é esse? É o Cerrado. Cerrado, isso mesmo. E aqui como a nossa amiga está fazendo, pera lá. Página 10. A concentração populacional em suas pradarias não é elevada. Porém, atividades agropecuárias têm contribuído para o processo de arenização, ou seja, a formação de areais no seu solo. Cadê? Pelo pisoteamento do gado intensamente explorado. Que bioma é esse? Pampas. Pampa, muito bom. Pampa. Página 10, Gustavo. Exercício B da 7. De nada. Próximo. Tem como característica escassez de água em decorrência. Não, é esse.
Esse bioma apresenta uma vegetação complexa, ou seja, constitui-se de ecossistemas de diferentes características e adaptações, muitos dos quais se assemelham ao dos biomas vizinhos. Então, esse bioma está perto do Cerrado, ele está perto da Amazônia. Durante o verão, parte desse bioma fica inundado pelas cheias do rio Paraguai e de seus afluentes. Que bioma é esse? Pantanal. Pantanal, muito bom. Tem como característica a escassez de água em decorrência dos longos períodos de estiagem, né? Ou seja, longos períodos sem chuva. Apresenta plantas xerófilas que precisam de pouca umidade, pequenas árvores e arbustos degradados pelas atividades agrícolas e pela extração de lenha. Caatinga. Caatinga. Caatinga, muito bom. Caatinga. Conseguiu, Natália? Natália não, Valéria, desculpa. Próximo. Compare as imagens a seguir. Então, aqui a gente tem duas imagens que representam biomas do Brasil também, tá? Então, essa primeira imagem aqui tem essas árvores que são típicas de áreas de clima subtropical, tá? Que tem bastante chuva e temperaturas que apresentam as 4 estações, e climas, aliás, que apresentam as 4 estações do ano bem definidas. A segunda imagem, vocês podem observar que apresenta aí uma heterogeneidade de vegetações, né? Ou seja, diversidade de vegetações. E aí vocês precisam dizer que vegetações são essas, tá? Qual é a vegetação da foto 1? Florestas Floresta temperadas e equatorial. subtropicais. Florestas temperadas ou subtropicais. E essa aqui, no caso, gente, ó, aqui no Brasil a gente chama ela de mata de araucária, tá? Já falei para vocês, eu acho, da araucária, que é aquela que dá o pinhãozinho pra gente, tá? Então, Certo. florestas subtropicais ou temperadas, entre parênteses, coloca aí mata de araucária. Professora, Oi. falam que o Brasil é um país tropical, mas tem um pedaço do Brasil lá para o sul que não é tropical, né? Já é temperado. Isso. Mas Eu eles lembro que cantam. Ah, eu não lembro qual estrada era, mas parece que falavam que no meio da estrada atravessava o Trópico de Capricórnio. Da própria estrada de São Paulo mesmo. na verdade, assim, se você pegar Castelo Branco e você for sentido Sorocaba, você vai cruzar pelo Trópico de Capricórnio. Isso mostra o quê? Que nós aqui, onde nós estamos já numa zona térmica subtropical. A gente está abaixo do Trópico de Capricórnio, pouca coisa. Então a gente quase não sente essa diferença. Ai, gente do céu, tô passando mal. A gente quase não sente essa diferença porque a gente está muito próximo da linha, tá? Mas a gente, se for para Sorocaba, quem vai daqui para Sorocaba já está acima do Trópico de Capricórnio. Então, nós aqui estamos na zona térmica subtropical. Sim, E ok. a imagem 2, gente? Que imagem é essa? Florestas equatoriais e tropicais. Então, isso mesmo, florestas tropicais e equatoriais. Aqui no Brasil, essas florestas têm um nome. Quais são? É amazônica. Amazônia e a floresta da Mata Atlântica. Ok. Estão conseguindo pegar, pessoal? Tranquilo? Sim. Professora, Espera só um pouquinho, Kevin. Oi, Valéria. Floresta subtropical ou temperada? Peraí, Kevin, você já fala. ok. Não, eu só ia perguntar se precisa colocar se é Mata Atlântica também, essas coisas. É só se você quiser, para saber que aqui no Brasil ela tem um nome específico, tá? Mas a gente chama de floresta tropical ou equatorial. E aqui no Brasil, essa floresta tropical a gente chama de Mata Atlântica
E a floresta equatorial a gente chama de Amazônia. Ok, obrigado. Olha, o Valério, tá escrito aqui, tá? Então, floresta subtropical ou temperada. Pelo que você identifica nas imagens, quais são as principais diferenças entre esses tipos de vegetação? Professor, para responder a B, porque acabou de travar aqui minha reunião. Então vamos responder a B, tá? Que A já foi. Então a B. Quando a gente olha a figura 1, como que é essa vegetação? A vegetação é úmida, quente, árvores de grande porte, elas têm pouca distância entre si, com o solo pouco fértil e é isso. Vamos comparar as duas fotos, Kevin. Qual das duas as árvores estão mais juntas, a mata é mais fechada, mais densa? É a da 2. Então a gente pode dizer que na foto 1 as árvores são mais espaçadas em relação à foto 2, tá? Árvores espaçadas. Então tem mais espaço entre elas. No solo, a gente percebe a presença de gramíneas, certo? Certo. Professora, a senhora pode repetir a do espaço depois? Espaçamento? Árvores, a imagem 1. Árvores espaçadas. Árvores espaçadas. Isso, quer dizer assim, que elas são distantes umas das outras, tá? Presença de gramíneas. Presença de gramíneas. Isso, e já tá bom. Aí na imagem 2, a gente pode colocar vegetação densa. No caso, seria vegetação com pouco espaçamento entre si. Isso, é uma vegetação mais fechada, mais agrupada. Então, Solo pouco fértil. a gente pode colocar. Vocês acham que essa imagem 2, ela aparenta ter mais umidade nessa área ou não? Sim, bem mais umidade. Bem mais. Aliás, na 1, dá até para ver que as plantas estão meio secas, um pouco amareladas. Isso mesmo. E as folhas? Ó, dá uma olhada na folha da imagem 2, na folha das árvores da imagem 2 e na folha dessas araucárias. Essas folhas são parecidas? Não, as folhas das araucárias têm impressão assim mais fina. Isso mesmo. Então você pode colocar isso também como observação. As folhas aqui na foto 1, vou por aqui, ó. Folhas finas. Na imagem 2, apresenta uma folhagem larga. Pronto. Por que será que a araucária tem folhas finas e na outra floresta tropical tem folhas largas? Professora, porque como não neva no Brasil, é raro, mas as florestas temperadas elas sofrem com a neve. Então, para a neve não ficar presa na folha, congelar e queimar a folha, ela é fina para tirar a neve. Isso mesmo. Então, por exemplo, a araucária, ela tem as folhas finas porque aqui não neva, mas cai geada, né? De vez em quando você tem os campos todos pintadinhos de branco ali de geada. Então, para não queimar as folhas, elas são fininhas. Já na área onde tem uma floresta tropical, como é mais quente, as folhas elas vão ser mais largas para captar toda a água da chuva que cai nelas. Beleza? Beleza. Professora,
Oi. Professora, é que nem floresta de coníferas essa folha, né? Quando a gente fala das araucárias brasileiras, elas são das espécies de conífera, tá? Elas são descendentes, são primas das coníferas. Cite três Só problemas que causados por queimadas ou desmatamentos em áreas como a das representadas nas imagens. a Que tipo de extinção, problema a gente tem quando há um desmatamento? a extinção das espécies, perda de oxigênio e fim das florestas, perdendo suas árvores. Perfeito. Então a gente tem diminuição ou extinção. Aqui, tá? Valéria. Extinção das espécies. Mais alguma coisa que você falou, Kevin? Perda de oxigênio, Perda de oxigênio, isso mesmo. tendo o fim das florestas. A gente pode colocar redução de umidade, tá? Ah, ok. Redução de umidade. Porque se tira a árvore, tira a umidade. Se tira a umidade, não tem chuva. Se não tem chuva, não tem atividade agrícola. Se não tem atividade agrícola, não tem o que a gente come. Beleza? Certo. Beleza. Professora, Oh, eu tenho uma dúvida assim. Como será que as árvores foram criadas, adaptadas para o seu clima? Como, por exemplo, a tundra na região polar, a mata, florestas tropicais na zona tropical. Assim, como elas surgiram meio que automaticamente pela natureza, adaptado para o lugar? então, Kevin, quando a gente fala da natureza, é importante a gente lembrar que assim, né? A gente não tem um veredito final de como as coisas foram formadas, né? O fato é que o planeta Terra ele é cíclico, né? Então ele vai passar por eras de aquecimento, eras de glaciação e as vegetações que são organismos vivos, eles vão buscando adaptações. Então você está num lugar e esse lugar de repente sofre uma mudança onde, sei lá, o ar vai ficar mais ácido. Você tem duas alternativas. Ou essa vegetação, esses seres vivos, todos esses organismos que fazem parte desse ecossistema, eles se adaptam a essa nova realidade, ou eles serão extintos, tá? E aí, Certo. fatalmente, não serão todos que vão se adaptar. Alguns se adaptam e aí vão se proliferando, vai aumentando. Então, basicamente, esse é o conceito. Agora, como eles foram parar lá, aí eu vou ficar te devendo essa resposta, tá? Ok. Obrigado, professora. Nada. Porque eu tenho muita curiosidade. Um dia eu queria, sei lá, voltar no tempo e só ver como foi criado a primeira planta do mundo. Então, elas foram criadas na era pré-cambriana. A gente vai ter um período chamado Carbonífero. O período Carbonífero é onde vão aparecer as vegetações, tá? Sim. Obviamente que essas vegetações não eram como as que nós temos hoje. Elas já sofreram vários processos de mudança, vários processos de mutação até chegarem no que estão hoje. Beleza? E nesse Beleza. período todo, várias espécies morreram, várias espécies surgiram porque vão se reorganizando e vão dando continuidade à vida, entendeu? Então a gente tem aí Entendi. mutações dessas plantas, né? Ok, obrigado. 9. Imagine que você e os seus colegas de turma foram convidados a participar de uma expedição geográfica que sai do Rio de Janeiro e vai lá para o Chile.
Quais biomas a gente passa, atravessa aí, né? Ele está pedindo para falar 3 biomas que a gente atravessa fazendo essa viagem. O Rio de Janeiro tem que falar, Kevin. Nós passamos por savanas, cerrados e florestas equatoriais e tropicais, além do deserto. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho só para eu mostrar para vocês um negócio. Ai. O Valéria, já é 4h27. Se você quiser já ir guardando as suas coisas. Espera aí que eu vou só abrir um mapa aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, então aqui estou expandindo esse mapa para a gente poder observar melhor. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, que continua lindo, ele está saindo daqui, ó. Nessa vegetação aqui, ele não está pegando mais o cerrado e a savana, tá? Está pegando outra vegetação. Está pegando vegetação de floresta tropical e equatorial. Isso. Aí a gente passa pela floresta equatorial e tropical, a gente vem para cá, ó. Esse amarelo claro aqui, qual que é? Pradarias e estepes. Isso, pradarias e estepes. Aí a gente vem para cá e passa, a gente vai atravessar aqui uma região de montanha, que é a Cordilheira dos Andes. Para eu passar nessa região de montanha da Cordilheira dos Andes, eu passo por qual vegetação? De altitude. Vegetação de altitude, isso mesmo. E aí eu finalizo aqui, ó. Que vegetação que é essa? Qual? Deserto? Essa verde aqui, ó. Essa verde é floresta subtropical e temperada. Isso. Então a gente vai passar por 4 biomas, tá? Ele falou 3, pelo menos 3, mas assim, o Kevin falou deserto, sim, a gente vai passar por uma área mais desértica, tá? Ai, gente, tô passando mal. A gente vai passar por áreas, se eu quiser vir por aqui, eu posso passar por áreas de praia. Então a sua resposta não está errada, tá, Kevin? Pode deixar assim. Mas eu só trouxe esse mapa para vocês poderem visualizar aí quais são os biomas por onde a gente passa. Ó, a gente vai sair daqui e vai cruzar para cá, ó. Certo. Tá bom? Ok. Ele só pediu 3, mas eu tô colocando tudo, tá, professora? Tá bom, sem problema, Kevin. Conseguiu pegar esse? Esse aqui que a gente está falando? Espera só um pouquinho, gente. Então aqui você vai colocar Mata Atlântica, aliás, Floresta Tropical. Planta. Você pode colocar pradarias externas. Você pode colocar floresta subtropical. Você quer que ela chegar e pedir te chamar ou você vai descer? Peraí, tá, assessora? Mas vocês
O que é caatinga? 2 As. Aí você vai fazer descer que você está liberada, tá? Mas aí depois você pega a aula para você pegar o restante da correção, tá? Tchau, vai fazer os trabalhos. Pronto, gente? Sim. Gente do céu, eu fico sem ar com essa máscara. Quais são os fatores que mais influenciam as diferenças desse tipo de vegetação? A floresta é mais úmida e tem um volume de árvores maior. Ó, quando ele fala de fatores, a gente precisa lembrar quais são eles, né? Então a gente tem, vocês estão vendo aqui na lousa? Dá para ver aqui? Sim. Sim. Então quando a gente fala de fatores, né? A gente tem vários fatores. Um deles é um fator é o clima, o outro fator é a latitude, o fator altitude. Estou colocando alguns aqui só para a gente dar uma observada, tá? Relevo, solo. Quando a gente fala, por exemplo, de clima, o tipo de clima influencia no tipo de vegetação que vai surgir em um lugar? Influencia. Sim. Influencia. Então, aqui pode ser um fator. Latitude. Quando a gente fala das latitudes, a gente está falando das linhas imaginárias. Lembram das linhas imaginárias? Sim. Sim. Então, quando a gente fala das latitudes, a gente está falando especificamente das zonas térmicas do planeta. As zonas térmicas dessas latitudes influenciam no tipo de vegetação? Sim. Sim. Sim, né? Influenciam. E a altitude influencia na vegetação? Quanto mais baixo o tipo de vegetação, vai subindo, essa vegetação vai ficando mais escassa, mais rala. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, a altitude influencia. Relevo. Eu tenho relevo de planalto, planícies, montanhas e depressões. Nos relevos de planície, normalmente serão os mesmos tipos de vegetação que eu acho nos relevos de montanha ou nos relevos de planalto? Não. Não. Influencia, então? Influencia. Sim. E o tipo de solo? Solos arenosos, solos argilosos, solos calcários, solos roxos, solos profundos. Eles influenciam no tipo de vegetação? Sim. Influenciam. Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas coisas aí para dizer desses fatores que influenciam, entenderam? Certo. O sexto ano, já para perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente faz aqui a correção, o que é necessário que vocês façam? A gente falha a resposta que a gente fez e faça a correção. Então, é importante que vocês façam a correção e que vocês coloquem essa correção, se vocês têm o caderno de atividades, no caderno de atividades. Se não tem o caderno de atividades, vocês devem colocar num caderno de vocês de geografia, certo? Tô dizendo isso porque, assim, eu ando bastante preocupada, porque a gente está recebendo uma galera que está vindo sem ter feito absolutamente nada na apostila. Tá tudo em branco. Se os pais de vocês pegam uma apostila, por exemplo, que tá tudo em branco, né, que tá novinha, nem foi usada, o
que ele vai falar do professor? Ele ia falar, nossa, mas o professor não passa nada. Você acha que é mais fácil ele falar, nossa, o professor não fala nada, ou é mais fácil ele falar, filho, você não está fazendo nada? O que é mais fácil para um pai acusar? O professor, O professor. infelizmente. Então, gente, é importante que todos nós façamos a nossa parte, né? As pessoas, elas não estão cumprindo com a parte delas. Então, é importante que vocês façam a correção. A gente não está aqui para passar o tempo, né? Ah, não tenho mais o que fazer, vou lá dar. Tô com preguiça de falar, vou lá fazer correção, porque na correção não falo quase nada. Isso acontece? Isso é uma verdade? Na correção a gente não fala quase nada? Mentira, na correção Mentira. a parte que a gente quase mais fala. Eu acho que na aula de correção a gente fala bem mais, a gente fala o triplo do que a gente fala em uma aula de explicação. Então, gente, é importante que além de falar, né, é bom quando vocês falam, mas é importante também colocar no caderno, né, colocar na apostila, porque senão, assim, vem... Vocês sabem quanto custa o material de vocês? Quanto custa uma apostila? Quer dizer, eu não sei o número exato, mas eu sei que é bem caro. É verdade. É, Eu não sei também o número, tipo, exato, não, mas meu pai, como é duas pessoas que estudam na minha escola e eu e meu irmão, tipo, é o dobro. Então Pois muito é. mais caro. Minha irmã, eu e minha Então, irmã assim, também é o dobro. Fala, Andrei, não te ouvi. Eu e minha irmã, então, eu e minha irmã, meu pai paga as duas escolas. A minha matéria e a matéria dela, então fica o dobro. Pois é. E aí, gente, é importante que a gente leve em consideração que alguém está gastando, está investindo em nós, né? Então a gente tem que usar a apostila, tem que usar o caderno de atividades, porque não é um material barato, não pode ser, sexto ano, um material que a gente pega e ele tá limpo. E do que eu olhei, gente, não era nem só a minha disciplina, eram todas as disciplinas, assim, tudo em branco, ou seja, não tá fazendo. Então, tomem cuidado, gente. Se Professor, preocupem. Oi, Kevin. mas como a senhora viu a apostila de aluno se a gente tá todo mundo em casa? Quem tá vindo? Ah, tá. Quem tá vindo, eu tô pedindo para ver. Até porque a gente vai vendo algumas coisas, né, Kevin? E aí, o que eu observo? Que o cara que não faz nada na apostila, o cara que não faz as atividades do Positivo On, o cara que não faz trilha, é o mesmo cara que tira nota baixa. Então, onde está o problema? Tá na pessoa. Então, assim, gente, não dá, né? É investimento, a gente tem que valorizar que alguém está investindo na gente, não pode. Ó, professora, tá tudo anotado aqui o meu. Perfeito! E a gente vê Eu isso também. quando vocês mandam as fotos pra gente das correções. Agora tem um povo que nem manda foto, não, enfim, gente, tá a festa do crioulo louco. A pessoa tá fazendo o que quer da vida, gente, não pode. Eu faço, professora, as atividades, as trilhas e as lições do caderno de atividades. E da Pode até apostila ser, também. Maria, pode até ser que a gente não faça uma ou outra coisa, entendeu? É natural, né? Às vezes a gente esquece de fazer uma ou outra coisa, não tá com vontade, é natural. Mas tudo é preocupante, né? Tudo não dá. A gente precisa observar isso. Próximo, vamos para C agora. Escolha duas. Aqui, gente, a C, ela é opcional, tá? Ele tá pedindo para que vocês escolham duas cidades aqui da América do Sul para fazer para fazer um percurso e fazer essa mesma atividade aí de colocar as vegetações. Então, essa aí eu vou deixar para depois, quem quiser fazer, beleza? Alguém fez essa? Professora, eu coloquei cidade de São Paulo a Belo Horizonte. Ambas são do bioma Mata Atlântica. Mata Atlântica, tá bom, perfeito, simples e objetivo, tá? Tá bom, Kevin. Você pode colocar Cerrado também, tá? Ah, ok. Pode botar o Cerrado aí professora, também. Oi. você pode repetir a resposta da C? Por causa que meio que a minha internet caiu justo nessa hora. Não, então, tô falando que a C eu não vou cobrar de vocês, porque a C é pessoal. Então, por exemplo, o Kevin colocou de São Paulo a Belo Horizonte. Então, ele colocou lá as vegetações da Mata Atlântica e do Cerrado.
Vocês podem colocar, por exemplo, São Paulo a Santos, é Mata Atlântica, ponto, né? Floresta tropical. Então já tá tudo certo, tá? Aí é pessoal, não precisa fazer obrigatoriamente, tá, Maria? Tá bom, eu vou colocar que você falou, tipo, de São Paulo a Santos, que é Mata Atlântica. Isso. 10. Aqui na apostila não está aparecendo a fotografia, mas a gente tem aí a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que está situada, né, no Rio, em uma das poucas áreas remanescentes de um bioma considerado hotspot, ou seja, um bioma brasileiro que corre risco de extinção. Após analisar a imagem, responda as questões. Qual é o bioma em que a Floresta da Tijuca está inserido? Bioma da Mata Atlântica. Isso, bioma da Mata Atlântica, muito bom. Bioma da Mata Atlântica. O que significa ser uma área remanescente de um bioma? Uma área sobrevivente, as poucas que ainda restam. Isso mesmo, é o que sobrou, né? É o que resta. Muito bom, Kevin. Em coisas de guerra, assim, tem bastante, né? Remanescentes da guerra, assim. Sim, às vezes a gente escuta assim, tem vagas remanescentes, né? Então, muitas Sim. vezes você vai se matricular numa escola nas vagas que sobraram, né? Então, acontece. Remanescente é o que sobrou. Próximo, pode ir? Pode. Pode. Pelo que você pôde observar na imagem, com base nos seus estudos, qual é a importância de uma floresta como a da Tijuca para uma cidade como a do Rio de Janeiro? Professora, Oi. ser preservada é muito importante, pois é lá onde ainda terá vegetações, onde ainda terá natureza, e isso é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Perfeito. Então, preservar, né, para que haja sobrevivência da humanidade a uma alternativa. Vocês podem colocar também que essa floresta, ela melhora a qualidade atmosférica, ela melhora a qualidade do ar aí da cidade do Rio de Janeiro. Essa floresta, ela ameniza as temperaturas elevadas, né? Então, ela dá uma tranquilizada, né, nesse clima, nessas temperaturas tão altas aí quanto a do Rio de Janeiro. Essa floresta, além de garantir a sobrevivência, além de umidade, além de melhoria do ar, ela vai trazer também mais chuva, né, e chuvas regulares, então ela aumenta a umidade, além da beleza, né, particularmente uma floresta, ela enche os olhos de muitas pessoas. Muitos não gostam, né? Porque tem bicho, tem insetos, então muitas pessoas se sentem incomodadas. Mas a maioria das pessoas gostam do contato com a natureza. Vocês sabem que existem áreas de preservação que, quando eu fazia faculdade, que a gente tinha uns trabalhos de campo para fazer, que você entrava na mata e você não podia usar absolutamente nenhum tipo de creme que tivesse cheiro, para você não atrapalhar o ecossistema. Então, por exemplo, você não podia usar protetor solar, repelente, nada disso. E aí era um castigo, porque os bichinhos vinham com tudo em cima da gente. Pode ir para frente? Pode. Nossa. No município ou na região onde você mora, tem alguma área remanescente de bioma? Professora, Oi. eu coloquei o Parque do Carmo. Parque do Carmo, muito bom. É um Parque parque do localizado na... É Pode um falar. parque localizado na zona leste de São Paulo, público, e conta com grande área preservada da Mata Atlântica, onde podemos enxergar vários animais selvagens, como, por exemplo, patos no lago do parque e esquilos. Muito bom, isso mesmo. Então, o Parque do Carmo, tem o Parque Ecológico do Tietê, não sei se vocês já foram. Tem o Parque Ecológico da Imigrantes, que é muito legal, é um parque bem bacana.
As visitas nele são agendadas, são guiadas, você tem uma vista panorâmica, é muito legal esse parque. O Parque Trianon ali na Paulista e vários outros parques, né? Sim. Bom, 11. Os textos a seguir foram extraídos da mesma obra de autoria de um importante cientista contemporâneo, o inglês James Lovelock. Leia-os e os compare. Kevin, lê o texto 1 para a gente, por favor. Ok. Cerca de 200 milhões de anos atrás, os continentes estavam aglutinados em uma única massa de terra, a Pangeia, circundada por um único oceano conhecido como Pantalassa. Os cientistas da Terra conseguiram reconstruir a forma desse antigo supercontinente, ajustando os contornos das atuais massas de terra. Pangeia se dividiu em 2 continentes, Laurásia e Gondwana, separados pelo Mar de Tétis. O movimento das massas de terra não parou com a formação dos 2 continentes. Grandes rifts resultantes do movimento das placas tectônicas da Terra fizeram com que a África e a América do Sul se separassem do restante de Gondwana e se movessem em direção ao noroeste. Então, a gente tem o texto 1, que mostra o movimento das placas tectônicas, gerando o afastamento e a formação dos continentes atuais. Texto 2, alguém quer ler o texto 2? Posso ler, professora? Pode. Também não demorou muito para os cientistas começarem a perceber que o ambiente global estava mudando. Alguns deles descobriram por acaso o fato de que os CFCs que fazem dos refrigeradores estavam se acumulando no ar, sem que se evidenciam, sem qualquer meio para sua remoção. Logo que descobriram que os CFCs constituíram uma ameaça para a camada de ozônio, é que se o seu acúmulo abundante no ar continuasse, a porcentagem ozônio na atmosfera ficaria tão reduzível que muitas pessoas, especialmente as que fizeram pela excessiva, estariam em grave perigo, pois ficariam expostas ao componente ultravioleta de luz solar e desenvolviam câncer de pele. Então, o texto 2, ele está falando da descoberta de vazamento de gases utilizados em refrigeradores produzidos pelos homens, e esse gás, né, o CFC, ele contribuía para que houvesse um buraco na camada de ozônio lá na estratosfera. Esse buraco lá na camada de ozônio na estratosfera, ele não barrava mais a entrada de raios ultravioleta aqui para nós na troposfera. E isso fazia com que as pessoas, faz com que as pessoas que têm peles mais sensíveis, elas possam adquirir câncer de pele. Além do câncer de pele, existe essa quantidade exagerada de sol, né, de raio ultravioleta, promove também o envelhecimento precoce, promove uma degeneração aí nos nossos olhos. Então, nós temos 2 textos e cada um desses textos fala de uma ação. O texto 1, a ação que acontece aí, é uma ação criada pela natureza, é uma ação antrópica criada pelo homem? Trata-se de uma modificação natural. Isso. E o texto 2? Trata-se de uma modificação humana. Isso, ou antrópica. Então, já são 16h51. Eu vou pedir para vocês, então, quem não fez, responda essas aí. E a gente finaliza essa correção na próxima aula, tá bom? Certo. Então, beleza, gente. Obrigada. Fiquem com Deus e na próxima semana a gente se encontra, tá? Um beijo. Tchau, professora. Obrigado pela aula.
Obrigada a vocês pela participação, tá?